Pesquisadores vão colocar sensores em tubarões para tentar melhorar as previsões de furacões. E olha, essa está longe de ser a primeira vez que cientistas botam sensores em bichos para tentar monitorar desastres naturais. Vamos conversar um pouquinho sobre ciência aqui no Abdução. Vamos lá, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre um estudo que está sendo conduzido por pesquisadores da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, que basicamente o que eles estão fazendo é colocar sensores que medem aí a temperatura, condutividade elétrica, que é algo usado para medir a salinidade da água, e a profundidade que o tubarão está nadando em tempo real. E a ideia é que com isso eles transformem aí os tubarões numa espécie de observadores móveis, sensores móveis que coletem dados que possam ajudar na previsão da ocorrência, do tamanho, da rota de furacões, né, de tempestades no mar. A ideia em si não é nova, esse tipo de coisa já era feito aí especialmente com elefantes marinhos na região aí dos polos, né? Mas a ideia agora é sair dos elefantes marinhos e ir para os tubarões, porque os tubarões eles estão mais distribuídos pelo oceano, né? Existem muito mais lugares no oceano tubarões do que os elefantes marinhos. São muito mais abundantes, né? Tem muito mais tubarão que você pode colocar sensor. E também porque eles nadam aí algumas espécies, né? As espécies que estão sendo utilizadas nesse estudo nadam aí bastante próximo à superfície, o que ajuda aí a coletar os dados que os cientistas precisam, né? Inclusive a escolha das espécies vem muito com base nisso. Vamos lá para a Folha de São Paulo, que vai contar que cientistas recorrem a tubarões para tentar melhorar a previsão de furacões, que vai contar pra gente o seguinte. Aqui, ó, diz um dos pesquisadores: estamos mais interessados no conteúdo de calor da camada superior do oceano. É essa parte da coluna da água que determina a intensidade dos furacões. Quanto mais quente, mais forte o furacão, pois ela armazena o calor que alimenta esses fenômenos. Então eles escolhem aí já deliberadamente os tubarões que ficam mais perto da superfície, que é onde a temperatura define a força aí dos furacões. Agora, pode parecer uma ideia estranha, mas na verdade é uma ideia que já vem sendo explorada, né? Há milênios. Como assim? Já faz milênios que o ser humano observa que os animais reagem aos desastres naturais iminentes muitas vezes antes dos seres humanos. Eles percebem que desastres naturais vindo antes dos seres humanos. E daí vem aí eu acabei lendo, pesquisando sobre isso hoje de manhã, descobrindo que existe toda uma série de estudos, aí um gênero de literatura científica praticamente, de tentar utilizar, cientistas tentando utilizar animais para prever desastres naturais. Muito estudo sobre isso, muito estudo sobre isso. E daí tem até um nome isso, biologging, né? Biologging, como assim? Mesmo log de blog, sabe? Blog seria o vlog, né? Que vem de log, né? De catalogar. Então, biologging, esse catálogo biológico, né? E o cara que mais fez estudo nesse sentido, mais famoso nessa área, é um tal de Martin Wickelsey, do Instituto Max Planck para o Comportamento Animal na Alemanha. Eu ia trazer aqui alguns vídeos de experimentos que ele faz nesse sentido, mas não vai ter como porque são vídeos da Deutsche Welle e a Deutsche Welle ela não deixa a gente mostrar os vídeos deles aqui no canal. Eles dão strike, não é nem desmonetizam, eles dão strike no canal quando a gente mostra o vídeo deles, então não vou poder trazer. Mas ele tem muitas pesquisas, a mais famosa delas, que ele foi numa fazenda na região de Marches, no interior da Itália, e colocou sensores em todos os animais da fazenda. Todos, assim, tipo,
muitos bichos aí, de tudo quanto é tipo de bicho, de cachorro, galinha, porco, tudo, para analisar o comportamento deles com relação a terremotos, porque é uma região da Itália que tem muitos terremotos. E o que ele observou é que, vendo o comportamento, as alterações de comportamento desses animais, foi possível prever 7 dos 8 grandes terremotos que aconteceram durante o período do estudo. E que esses animais conseguiam mudar, alteravam o comportamento deles até 20 horas antes do terremoto chegar. Então, mostrando que dá, dá para você, observando o comportamento animal, prever terremotos. Daí depois esse mesmo pesquisador, né, o Martin Wikelski, foi tentar usar cabras na região do Monte Etna, lá na Itália, para prever erupção vulcânica. E daí essa, de novo, não posso trazer os vídeos porque é do Artvelli, mas pelo menos esse eu tenho fotos. Tá aqui foto, esse aqui é o pesquisador Martin Wikelski, colocando aqui o sensor no cabritinho. E daí também aqui outra foto das pesquisas dele, mostrando os cabritinhos passeando pela região vulcânica, pela região que tem vulcões. E sim, deu certo. Ele acabou mostrando que dá para prever erupções vulcânicas utilizando sensores em cabras. Cara, é muito louco isso. E daí tem até um outro estudo que eu achei bem interessante, porque daí esse aqui é da América Latina. Vamos sair dos europeus. Um estudo aqui da América Latina que mostrou que dava para prever terremotos nos Andes peruanos, no Peru, usando armadilhas fotográficas. Gente, o que é armadilha fotográfica? Armadilha fotográfica são aquelas câmeras que são instaladas no meio da floresta, no meio do mato, que elas disparam a foto sozinha quando tem um movimento de algum animal. Então fica lá a câmera parada, sozinha, longe de qualquer ser humano. E daí passou o bicho, ela detecta o movimento e tira a foto do bicho. O que esses pesquisadores peruanos fizeram? Eles observaram quanto que tinha de foto de bichos e como mudava o número de fotos dos bichos quando você tinha terremotos. Por quê? Porque na prática, quanto mais foto tem, significa que mais bicho tem naquele local. Se começa a ter menos fotos nessas armadilhas fotográficas, é porque não tem mais animal passando ali por aquela região. E daí o que eles observaram? Que 23 dias antes de um terremoto, o número de fotos começa a cair. Ou seja, tem menos animais na região. 8 dias antes, o terremoto cai muito, assim, drasticamente. Tem bem menos animal na região 8 dias antes do terremoto. E nos 3 dias anteriores a um terremoto, praticamente não tem foto. Os animais todos praticamente foram embora. Então, de algum jeito, os animais realmente sabem que está vindo um terremoto e vão embora da região. Como que isso acontece é uma coisa que ainda não está muito claro. Nesse estudo ali que eu mostrei para vocês, eles levantam uma hipótese, eles não testam essa hipótese, ou seja, só uma especulação por parte dos cientistas, eles tentando imaginar uma explicação. O fato mesmo é a questão das fotos. Mas qual que é a hipótese deles, né, que eles levantam? E é que teria a ver com as cargas elétricas, os chamados p-holes. Que diabos é isso? P-holes é do inglês positive holes, buracos positivos. Que o que se observa? Que antes do terremoto você tem muita tensão nas rochas ali embaixo da terra. E essa tensão faz as rochas começarem a se degradar e liberar cargas elétricas. Então você tem uma mudança nas cargas elétricas do solo, do chão, antes de um terremoto. E que de algum jeito, não sabemos como, esses animais estariam detectando essa alteração nas cargas elétricas e magnéticas do solo. E com isso eles saberiam instintivamente que tá na hora de sair daqui porque vai rolar um terremoto. Mas isso não foi comprovado, é só a hipótese que os cientistas usam para tentar explicar por que os bichos somem da região dias antes de ter um terremoto. E daí nessa ideia de tentar usar animais para prever desastres naturais,
tem um estudo muito grande, um projeto muito grande, não é um estudo, é um projeto muito grande que está sendo levado aí, que pode ajudar a gente a entender melhor isso, que é o tal da internet dos animais. Que diabos é isso? Esse projeto da internet dos animais é um projeto internacional de criar uma base de dados de sensores ligados a animais no mundo inteiro. Porque tem muita pesquisa que é feita colocando sensores em animais. Só que normalmente cada pesquisador tem acesso aos seus dados. O que eles querem fazer é criar uma base de dados internacional que tudo que é sensor que é colocado em bicho por pesquisador vai cair nessa mesma base de dados para que esses dados possam ser compartilhados entre pesquisadores no mundo inteiro. Daí por isso que o pessoal está chamando de internet dos animais, porque seria uma rede de informações feitas por animais selvagens que estão carregando sensores. Esse projeto é um projeto que não serviria apenas para isso, eles têm intenção de testar muita coisa com essa tal da internet dos animais, estudar migração, estudar mudanças climáticas, estudar comportamento animal, estudar zoonoses, né? Saúde dos animais selvagens, preservação, tudo mais. Mas esses dados poderiam ser usados para isso também, ver como que os animais alteram seu comportamento antes de desastres naturais. Esse projeto ele estava parado, né? Por quê? Por causa da guerra da Ucrânia. Por causa da guerra da Ucrânia teve um atraso nesse projeto, mas tem aqui notícia da Mongabay de dezembro do ano passado, dezembro de 2025, mostrando que esse projeto da internet dos animais está voltando ativa a partir aí de dezembro de 2025, então a gente deve ter novidades sobre esse projeto muito em breve. Quando tiver novidades, eu acho que é um projeto interessantíssimo que pode ter certeza que eu vou trazer aqui no Abdução. Enfim, gente, é isso. Não é o Sharknado da vida real, tá? Nós não temos ainda pesquisadores lançando tubarões para dentro e para fora de trombas d'água, mas temos aí tubarões sendo usados para prever furacões. Eu vi hoje de manhã andorinhas sendo usados para prever tempestades, vi elefantes sendo usados para prever tsunamis, além aí das cabras sendo usadas para prever erupções vulcânicas. Cientistas, por alguma razão, têm essa obsessão por meter sensor em bicho para tentar prever desastres naturais. Muito obrigado para vocês que ficaram assistindo a gente até aqui o final. E pro pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que eu já volto a dar um tchauzinho para vocês.